mas eu reservei aqui, uma delas eu já mostrei sobre a questão da reforma tributária e, obviamente, o que a indústria, estou falando da indústria do Paraná, que representa uma enormidade hoje no país, o como esses empresários hoje têm preocupações sobre a questão econômica do país, a condução da política econômica do país, a forma como o atual governo está agindo e o quanto isso, obviamente, impacta nos negócios. Vamos só voltar àquela tela, porque a tela sobre a próxima, Gabriel, a dos impostos, a da reforma tributária. Quando a gente olha para um cenário como esse, você vê ali, olha, a pergunta foi muito simples, sobre reforma tributária. Você conhece todos os impactos da reforma tributária? É uma reforma que tem décadas de discussão ou de intenção de se fazer. Quando finalmente se foi fazer, ou se tentou fazer, ou se quis fazer, de fato ela foi feita, ela foi assodada. Ou seja, as discussões eram atropeladas, sem que, obviamente, se dedicasse tempo e, obviamente, meditação. Meditação não, um debate claro sobre aquilo. Não houve este tempo. Sequer em alguns casos os parlamentares reclamavam à época aqui, eu mencionei há pouco, inclusive na conversa com o Dr. Marco Antônio, que é advogado tributarista, e estava explicando, obviamente, o quanto que isso vai trazer de problemas ao país. Para o empresário, o investidor de imóveis, por exemplo, esse investidor hoje que quando ele compra um imóvel, ele está financiando aquele prédio novo que você vê no seu bairro com uma contratação intensiva de mão de obra de muita gente, e quando esse sujeito tem renda, ele também faz movimentar a economia. Eu fiz até essa comparação e é muito clara. Quando se criou, por exemplo, lá atrás, essas leis de incentivo fiscal, o objetivo era, bom, como eu tenho um setor em que a economia não se interessa, o setor privado não se interessa, o Estado vai lá adiante, ele se coloca até que aquilo se viabilize. A ideia, por exemplo, da Lei Rouanet, que você ouve com muita frequência, e há muitas críticas justas que se tem que fazer às leis de incentivo, mas o princípio dela era extremamente positivo. Um setor em que o capital privado não se interessava, cria-se um incentivo fiscal, como em tudo, tá? A partir daí ele percebe que aquilo lá dá um retorno a ele e depois o Estado sai. Como o Estado faz quando abre estrada, aeroporto, depois ele tem que sair, porque o Estado não é capaz de ficar gerindo, por exemplo, aeroportos, estradas. Não, aí o setor privado assume, porque o setor privado raramente vai investir no meio do nada. Quer um exemplo dos melhores para se compreender exatamente como isso aconteceu? Nos governos militares, os militares, até por uma lógica de pensamento, de ter capacidade de se fornecer ou de ter fornecimento garantido de uma série de coisas, né? Investiu na Embrapa, criou um centro de pesquisa do porte e da excelência da Embrapa para fazer soja na região do Centro-Oeste. Hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, um dos maiores produtores e exportadores, acho que inclusive o maior. Nós estamos falando de uma visão estratégica. Com isso também teve que se investir em estradas. É o Estado quem foi fazer. O setor privado chega depois e aí, obviamente, o crescimento já está dado. Volto a essa questão especificamente para falar, por exemplo, do setor de construção civil, com esse imposto maior que pode pagar esse investidor. Eu estou falando de quem tem vários apartamentos e aluga. Ele ganha dinheiro com isso, mas ele investiu para que isso acontecesse. Ele comprou vários imóveis, ele achou que investir no mercado imobiliário. Com isso ele gerou emprego, com isso ele gerou economia. Na lei de incentivo à cultura, o governo abriu mão de arrecadação. Ali é uma renúncia fiscal, ou seja, o governo deixa de receber para que, obviamente, a partir dali alguém invista. A partir do investimento, o governo acha que ele recupera de outra maneira, porque a economia naquele setor se movimenta, gera emprego, gera arrecadação de impostos por outras vias. Neste caso, por exemplo, do setor imobiliário, estava explicando aqui o Dr. Marco Antônio, é interessante porque é o oposto, o governo aumenta o imposto, aumenta, obviamente, a tributação, sem se preocupar com o quanto aquilo vai inibir o investidor no mercado de imóveis. Sendo que a ideia justamente era reduzir a carga tributária para que você houvesse em todos os campos um investimento maior, uma capacidade maior de investimento do setor privado, do cidadão, sem que o Estado tenha que ficar a colocar dinheiro, diferentemente da questão da cultura, porque esse mercado já está, digamos, maduro, especificamente o mercado de imóveis. Não precisa mais que o Estado vá lá e construa um prédio. Não há necessidade disso. As pessoas já fazem isso. O setor privado já se financia e busca financiamento em outros pequenos investidores, grandes ou pequenos investidores.
Então, qual é a lógica de uma reforma tributária que vai aumentar o imposto para esse sujeito que coloca o dinheiro dele, tem um risco porque ele constrói um imóvel, o imóvel leva 3, 4 anos, uns 2, 3 anos para ficar pronto, ainda assim ele vai ter que buscar um consumidor para aquilo, um cliente que alugue ou que compre aquele imóvel, bom, enfim, qual é o sentido disso? Daí é que se vem essa ideia, e eu expliquei há pouco aqui, que muita gente de vários setores da economia, com quem tenho conversado há muito tempo, está apostando que o próximo presidente, que eles não acreditam será o atual, ou seja, haverá uma mudança no governo, esse próximo presidente vai fazer um pacto com o Congresso Nacional, eventualmente com o Judiciário também, dependendo, obviamente, da situação, de se postergar a aplicação da reforma tributária e se refazer, ou se corrigir a atual reforma. Ou seja, não faz muito sentido, porque nós estamos, depois de todo esse tempo, toda essa discussão que houve, foi uma discussão extenuante, porque eu estou falando de uma conversa que eu tive no começo dos anos 2000, em que se imaginava que, além de reduzir a burocracia, ou seja, a complicação para se pagar impostos, você também reduziria a carga tributária. Nenhuma nem outra coisa aconteceu da maneira que deveria ter acontecido. Daí nós temos, voltando àquela tela que mostramos há pouco aqui, dessa pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná, em que 71% dos empresários ouvidos disseram que se eles conheciam não todos os impactos da reforma tributária, 71% disseram que não, só 29% disseram que sim, e menos do que um terço que sabem. Entre as micro e pequenas empresas, são justamente as empresas que têm muito pouca capacidade de contratar, isso tem um custo muito elevado para uma pequena e microempresa, sobretudo uma microempresa, de contratar uma outra empresa que vai prestar ela consultoria específica para saber como pagar, 76%, ou seja, é a maioria que tem dificuldades. Se a gente olhar, por exemplo, a média das médias empresas, estou falando de 64%, que também é muito grande ainda. Ainda aí você tem dificuldade, é um custo muito relevante você contratar uma consultoria tributária, ou ter lá um corpo de advogados, enfim. Sem contar, obviamente, que as próprias grandes estão reclamando também do setor industrial, dessa pesquisa feita na pesquisa Desafios Estruturais da Federação das Indústrias do Estado do Paraná.